Irmãs e irmãos, com toda a igreja mergulhada neste tempo da Páscoa, aclamamos a Deus e a Ele rendemos, rendemos glória e louvor, pois celebramos neste domingo o mistério do Cristo ressuscitado e vivo em nosso meio. Jesus se manifesta aos discípulos e com eles, por meio de uma refeição, dá sinais de que está vivo e que é o vencedor das trevas e da morte. Cantemos. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda o teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda o teu Espírito para transformar meu coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs que nos acompanham através das redes sociais, sejam bem-vindos à celebração da missa do terceiro domingo da Páscoa. Escutai o que diz o Senhor, o nosso Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Irmãos e irmãs, confessemos humildemente os nossos pecados
a Deus Todo-Poderoso. No silêncio do seu coração, peça perdão a Deus das suas falhas, dos seus pecados. Leitura. Onipotente Deus, nosso Pai, reconhecemos e confessamos nossos muitos pecados que temos cometidos por pensamentos, palavras, obras e omissões contra Ti, contra nosso próximo e contra nós mesmos. Concede-nos verdadeiro arrependimento e, por amor de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perdoa-nos todo o passado e dai-nos a graça de servir com alegria para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus onipotente, nosso Pai celestial, que por sua grande misericórdia promete o perdão a todos quantos, com sincero arrependimento e viva fé, a Ele se convertem. Vos perdoe e liberte de todos os vossos pecados, vos confirme e fortaleça em todo o bem e vos preserve no caminho da vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, cujo bendito Filho se manifestou aos discípulos no partir do pão, abre os olhos da nossa fé para reconhecê-lo em toda a sua obra redentora. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Então mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus, e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e não deixastes rir de mim, meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes, quando eu estava já morrendo. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhe graças e invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto, visita-nos de manhã, vem saudar-nos a alegria. Escutar-me, Senhor Deus, tem de piedade. Cede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformaste o meu pranto em uma festa. Senhor, meu Deus, eternamente hei de louvar-vos.
É como a chuva que lava, é como o fogo que abrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 21, a partir do versículo 1 até o versículo 19. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos às margens do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: vou pescar. Eles lhes disseram: vamos nós também contigo. Saíram e subiram ao barco, e naquela noite nada apanharam. Já amanhecera. Jesus estava de pé na praia, mas seus discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhes disse: jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam-lhe: não. Disse-lhes: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então, já não tinham força para puxá-la por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer é o Senhor, vestiu a roupa, porque estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Jesus lhes disse: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro então subiu ao barco e arrastou para a terra a rede cheia de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproxima-se, toma o pão e o distribui entre eles, e faz o mesmo com o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos depois da ressurreição dos mortos. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta meus cordeiros. Segunda vez disse-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara: tu me amas? E lhe disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te conduzirá
aonde não queres. Disse isso para indicar com que espécie de morte Pedro daria glória a Deus. Tendo falado assim, disse-lhe: segue-me. Palavra da salvação. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, quem já não ouviu alguém falar assim, vida que segue? Geralmente, quem usa essa expressão passou por um momento difícil em sua vida. Mas depois daquele momento, ela entendeu que a vida segue a sua normalidade. Era esse o sentimento que os discípulos tiveram também após a morte de Jesus. Eles seguiram a vida. Muitos voltaram tristes, desanimados para casa. Outros estavam trancados, com medo das autoridades dos judeus. E outros foram buscar a sua subsistência, viver a vida na sua normalidade. É o caso de Pedro, do qual o evangelista João diz que ele foi pescar. Mas aí na sua pescaria, depois de uma noite frustrante, sem pescar nada, algo extraordinário acontece na vida de Pedro e dos demais apóstolos. Jesus ressuscitado aparece. E a experiência com o ressuscitado transforma aquela realidade da vida de Pedro e dos apóstolos. Talvez Pedro tinha esquecido daquele mandato de Jesus, quando certa vez ele disse que o faria pescador de homens. E Pedro volta àquela vida de antes de pescador. Mas Jesus mostra para Pedro que a missão dele continua de ser pescador de homens, mas lhe confere ainda a missão de apacentar as suas ovelhas. De seguir a vida, não naquele cotidiano simplesmente buscando a subsistência, mas de levar a mensagem de que ele estava vivo. Meu amado irmão, minha amada irmã, a experiência com o ressuscitado tira aqueles homens da sua normalidade e a vida para eles toma um novo sentido. Cheios do Espírito Santo, eles saem pelo mundo, deixam suas casas, deixam seus afazeres e vão anunciar que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou. Essa certeza que o Senhor estava vivo fez com que eles tivessem a coragem de enfrentar os desafios, as perseguições, as calúnias, diante das autoridades que tentavam impedir a pregação dos apóstolos. Eles se mantêm firmes, porque o anúncio de Jesus ressuscitado, meu amado irmão, minha amada irmã, não pode se resumir apenas ao discurso, às palavras. Deve ser acompanhado pelo testemunho, um testemunho de ousadia, um testemunho de coragem, um testemunho de obediência. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, eles obedecem. E foram estas as palavras, foram estas as convicções que os discípulos tiveram diante daqueles que tentavam impedi-los de pregar o Evangelho. Nós, em primeiro lugar, devemos obedecer a Deus e não aos homens. Cheio do Espírito Santo, eles enfrentam com coragem o sofrimento. Diz Lucas que eles se alegraram por terem sofrido pelo nome do Senhor. Precisamos também anunciar Jesus através de um testemunho de amor. É o amor que faz com que a gente dedique a vida ao Senhor.
É esse amor que faz com que o discípulo amado reconheça a presença do amado. É o Senhor, disse o discípulo amado. É o Senhor que está aqui. É Ele. É o amor que é capaz de dar a vida por Jesus. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. A última resposta de Pedro é uma resposta de quem está disponível a entregar a vida. Não é simplesmente um amor de gostar. Não é um amor de amizade. Sim, Senhor, tu sabes que eu sou capaz de dar a vida por ti. Portanto, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, celebrando a ressurreição de Jesus, que possamos sair dessa mesmice, que saiamos pelo mundo anunciando esta fé verdadeira que Jesus ressuscitou. E que todos os dias, assim como os apóstolos, possamos testemunhar a ressurreição de Jesus, não só por palavras, não só por pregações, não só por discursos, mas através de um testemunho de obediência e amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cristo nos ama. A paz do Senhor. Apresentemos ao Senhor a oferta da nossa vida e do nosso trabalho cantando. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste amor. Pão e vinho são para ti, Senhor. Pão e vinho são para ti, Senhor. Pão e vinho são para ti, Senhor. Pão e vinho são para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste amor. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti,
Senhor, a minha vida é para ti. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É verdadeiramente digno, justo, racional e salutar que sempre e em toda parte te rendamos graças, ó Deus onipotente, Criador do céu e da terra. Principalmente, porém, cumpre-nos louvar-te pela gloriosa ressurreição de teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, pois é ele o verdadeiro Cordeiro Pascal, que foi imolado por nós e tirou os pecados do mundo, qual por sua morte destruiu a morte e por sua ressurreição nos conquistou a vida eterna. Portanto, com os seres angelicais e com toda a multidão celestial, que não cessam de proclamar a tua glória, com júbilo, louvamos o teu nome, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus do universo, os céus e a terra estão plenos da tua glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Aceita nosso louvor, ó Deus, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador, por todas as obras criativas e salvíficas que manifestam a plenitude do amor do céu. E agora suplicamos-te, ó bendito Senhor, que envies o teu Espírito Santo sobre este pão e este vinho e os santifiques, a fim de que se tornem para nós o sacramento do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei descer sobre nós o teu Espírito Santo, ó Senhor. Envia-nos o teu Espírito Santo, ó Senhor. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças a ti, o partiu e deu àquelas pessoas que o cercavam, dizendo: Tomem e comam. Este é o meu corpo que é dado por amor a vocês. Façam isto em memória minha. E depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças a ti, entregou-o, dizendo: Tomem e bebam. Este é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado para que os pecados sejam perdoados. Façam isto em memória minha. Contemplamos o mistério da fé. Anunciamos a sua morte, proclamamos a sua ressurreição. Aguardamos a sua gloriosa vinda. Vem, Senhor Jesus. Aceita, Deus Todo-Poderoso, mediante Jesus Cristo, o sacrifício da nossa vida em louvor e ação de graças. E concede-nos que, ao partilhar deste sagrado mistério, nos tornemos uma só família, pela graça do seu Santo Espírito, a fim de que, em conjunto, possamos louvar-te e glorificar-te, sempre e em todo lugar. Enfim, nós te pedimos, tende piedade de nós, e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, com os santos apóstolos e todas as pessoas que neste mundo te serviram, a fim de te louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Concede-nos o convívio do teu celeste reino.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e a glória sejam dadas, ó onipotente Deus, agora e sempre. Amém. Sob a orientação do Espírito de Jesus e à luz da sabedoria do Evangelho, ousamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia, Cristo nossa Páscoa foi imolado por nós, portanto celebremos a festa, aleluia. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. É o Senhor, Ele está vivo, Ele está no meio de nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo te preserve na vida eterna. De graças. Amém. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo te preserve na vida eterna. De graças. Amém. A ti, meu Deus, relevo o meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor. Ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar. Em ti, Senhor, humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Oremos. Misericordioso Deus, cujo Filho Jesus Cristo nos foi enviado para ser o pão da vida, a fim de saciar a fome de toda a gente.
Atraí-nos a ti em fé e amor, para que possamos partilhar do banquete celestial na mesa do teu Filho, onde ele vive e reina, agora e para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça e permaneça para sempre. Vamos na paz de Jesus Cristo. Tenhamos coragem e força no testemunho do Evangelho e no fiel cumprimento da missão de Deus no mundo. Sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia. De uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ele me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Tiro o que Jesus sentia, sorri como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho a sorrir. Pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado. E ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar o fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz.